Goiaba Studio. Productions. Ei, você que está assistindo esse vídeo, você sabe do que é composto o petróleo? Não sei. Para que serve? Também não sei. E como se formou? Não sei! Então se prepare para uma viagem para as colinas fedorentas do petróleo, onde vamos aprender sobre ele. Vamos entender a sua etimologia, ou seja, o seu significado. A palavra petróleo deriva de duas palavras gregas, petra, que significa pedra, e óleon, que significa óleo. Ele é uma substância inflamável, possui estado físico oleoso e com densidade menor do que a água. Sua composição química é a combinação de moléculas de carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos não são do petróleo, mostrarei alguns exemplos. Este aqui é o parafínico. Naftênicos. Aromáticos. E asfálticos. Pode prosseguir, meu caro jovem. Existem várias teorias a respeito da formação do petróleo. Veja agora algumas delas. Teoria 1. Tinha uma floresta. Aí, nessa floresta, tinha restos orgânicos de animais e vegetais. Onde chega a terra de não sei de onde, causando um soterramento, e depois chega a água, que impede a decomposição dos restos orgânicos, formando aquele líquido que Obama tanto gosta. Teoria 2. Com o passar do tempo, foram se acumulando restos orgânicos no fundo dos oceanos e eles foram sendo soterrados pela deposição de sedimentos, formando o petrolinho. Além de gerar a gasolina que serve de combustível para grande parte dos automóveis que circulam no mundo, vários produtos são derivados do petróleo, como por exemplo, a parafina, gás natural, GLP, produtos asfálticos, nafta petroquímica, querosene, solventes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo diesel e combustível de aviação. O primeiro poço de petróleo foi descoberto nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1859, mesmo já havendo contato do homem com o petróleo em 347 a.C. Ele foi encontrado em uma região com cerca de 21 metros de profundidade, onde atualmente as escavações ultrapassam 6.000 metros. Além dos Estados Unidos ser o país que descobriu, ele é o maior consumidor de petróleo atualmente. No Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892 a 1896. A primeira perfuração obteve profundidade de 488 metros. Contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato, na Bahia. Os problemas ambientais. Por se tratar de um produto com alto risco de contaminação, o petróleo causa graves danos ao meio ambiente quando entra em contato com as águas de oceanos e mares ou com a superfície do solo. Vários acidentes ambientais envolvendo vazamento de petróleo já ocorreram nas últimas décadas. Quando ocorre no oceano, as consequências ambientais são drásticas, pois afeta os ecossistemas litorâneos, provocando grande quantidade de mortes entre peixes e outros animais marítimos. Nem sempre as medidas de limpeza conseguem minimizar o problema. No Brasil, a maioria das plataformas petrolíferas estão em águas profundas. Caso ocorra algum vazamento de óleo, a nossa equipe de limpeza consegue diminuir o impacto, cercando a mancha de petróleo para evitar que ela se espalhe. Sendo mais específico, os acidentes que ocorrem com petróleo causam impacto nos ecossistemas, onde tendem a redução de taxa de renovação, onde a enorme quantidade de uso dessa energia força os ecossistemas a inverter sua tendência natural, acelerando suas taxas de renovação e destruição da diversidade, alterando na velocidade dos ciclos biogeoquímicos do planeta. O petróleo é insolúvel em água e tem uma mistura corrosiva venenosa com efeitos difíceis de combater. O óleo recobre as penas e o pelo dos animais, sufoca os peixes, mata os plânctons, pequenos crustáceos, algas e plantas na orla marinha, mata as plantas ao recobrir suas raízes, impedindo sua nutrição. Depois do acidente na Baía de Guanabara, em 2000, a Petrobras iniciou a implementação do Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional,
para evitar futuros problemas ambientais em relação ao petróleo, que aparentemente vem dando certo de acordo com esse gráfico. Alguns dos órgãos de controle ambiental são a ANP, Agência Nacional das Águas, e IBAMA, Marinha. Durante muitas décadas o petróleo foi o grande propulsor da economia internacional, chegando a representar quase 50% do consumo mundial de energia primária. Além de predominante no setor de transportes, o petróleo ainda é o principal responsável pela geração de energia elétrica em diversos países do mundo. Apesar da expansão recente da hidroeletricidade e da diversidade das fontes de geração de energia elétrica verificadas nas últimas décadas, o petróleo ainda é responsável por aproximadamente 7,2% de toda a eletricidade gerada no mundo. A gasolina é um combustível fóssil, produzida a partir do petróleo. Ela é altamente inflamável e muito utilizada como combustível para automóveis e motocicletas. É utilizada na forma comum ou aditivada. A forma aditivada possui aditivos que facilitam a limpeza do sistema de combustível. Por se tratar de um combustível fóssil, a queima da gasolina provoca a emissão de gases poluentes, causando o efeito estufa e o aquecimento global. A Petrobras foi criada em 1953, com o objetivo de realizar a extração, refino e distribuição do petróleo, com 12.895 poços produtores de petróleo. A Petrobras está entre as 500 maiores empresas do mundo. Após aproximadamente 35 anos da primeira perfuração de poço de petróleo no Brasil, que o governo começou a investir na nacionalização dos bens do subsolo com a presença de empresas estrangeiras. Um dos maiores incentivadores foi um importante escritor brasileiro, chamado Monteiro Lobato, que se tornou um grande articulador da conscientização popular através de palestras. Era tipo o Hitler, só que do petróleo. Ele publicou matérias sobre o petróleo, até chegar nas mãos de Getúlio Vargas, onde houve a criação do CNP, Conselho Nacional de Petróleo. Mais tarde, no início de 1950, a esquerda brasileira lança a campanha "O Petróleo é Nosso", contra a tentativa dos chamados entreguistas de propugnar a exploração do petróleo brasileiro por empresas ou países estrangeiros, dizendo que o país não possuía recursos nem técnica suficiente para fazê-lo. Desde então, a produção de... Sai daí, Vinícius. Mas eu não falo nada faz quase 2 anos. Oxe, te vira. Oxe, bola, que a... Cala a boca! Desde então, a produção, que era apenas 2.700 barris por dia, passou para 1.920.000 barris por dia, colocando a maior empresa do Brasil no 12º lugar entre as empresas de ramo do petróleo no mundo. A Petrobras é uma empresa de economia mista, ou seja, tem a atuação controlada pelo Estado, que detém mais da metade de suas ações ordinárias. Com um faturamento de 72,3 bilhões de dólares, possui 63 sondas de perfuração, sendo 44 marítimas, 12.895 poços produtores, 103 plataformas de produção, 16 refinarias, 31.889 quilômetros de dutos e 5.870 postos de combustíveis. E ainda investe na área de combustíveis renováveis e pesquisa. O PEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização internacional formada por países que são grandes produtores de petróleo. A OPEP foi fundada em 14 de setembro de 1960 e possui uma sede na cidade de Viena, Áustria. Os principais objetivos da OPEP são estabelecer uma política petrolífera comum a todos os grandes produtores de petróleo do mundo, países membros, definir estratégias de produção, controlar preços de venda de petróleo no mercado mundial, analisar e gerar conhecimento para os países membros sobre o mercado de petróleo mundial, controlar o volume de produção de petróleo de organização. Os países que fazem parte da OPEP são Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, Equador e Venezuela.
Atualmente, os países membros da OPEP possuem cerca de 75% das reservas mundiais de petróleo, e a Rússia é o maior produtor de petróleo do mundo, com cerca de 10 milhões de barris por dia. A economia dos países que compõem o Oriente Médio está vinculada diretamente com a extração e o refino do petróleo, sendo às vezes a única fonte de receita para determinados países. Como a região é constituída basicamente por desertos com climas adversos impróprios para a agricultura, a maior riqueza que eles possuem é, sem dúvida, o petróleo. Agora com vocês, algumas curiosidades sobre o petróleo. Dizem que Noé utilizou o petróleo em sua arca. São extraídas 6.000 toneladas de petróleo cru por minuto no mundo. Até a descoberta do petróleo do pré-sal, o poço mais fundo do Brasil tinha em torno de 1.850 metros de profundidade. No pré-sal, eles podem chegar a 7.000 metros, ou seja, se um carro descer a escavação 70 km por hora, ele vai demorar 6 minutos. Bom, acho que depois de tudo isso, você sabe responder as perguntas. Então vamos lá. Do que é composto o petróleo? Problema seu. Como podemos ver, nosso observador captou todas as informações do trabalho. Por gentileza, você poderia me dizer seu nome? Meu nome é John C.